A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nessa manhã. Amém. Nós vamos nos colocar em pé, irmãos e irmãs. Nossa saudação também a toda a Igreja do Senhor Jesus Cristo que está acompanhando pela internet. O Senhor vos abençoe. Salmo número 93. O Senhor reina, Ele está vestido de majestade. O Senhor é vestido de força com a qual Ele se cingiu. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser movido. Teu trono está estabelecido desde a antiguidade. Tu és desde a eternidade. As enchentes te levaram, ó Senhor. As enchentes levantaram a sua voz. As enchentes levantaram as suas ondas. O Senhor no alto é mais poderoso do que o barulho de muitas águas. Sim, do que as poderosas ondas do mar. Teus testemunhos são incertos. A santidade é própria da tua casa, de tua casa, ó Senhor, para sempre. Amém. Deus bendito, nosso Senhor. Santo é o teu nome. Exaltado é o Senhor que criou todas as coisas, ó Pai. O Senhor que é santo e tem nos santificado através da tua palavra. O Senhor que nos resgatou ali no Calvário através do seu Filho, dando a vida ali na cruz por nossos pecados. Pai, nós estamos em tua presença essa manhã humildemente clamando que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, para que assim o Senhor receba nosso louvor, a nossa adoração uma vez mais nesse dia. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Fala conosco através da tua santa palavra. Estamos aqui para aprender mais a tua vontade e seguir a tua vontade, ó Pai. Nós pedimos nesta manhã também pelos irmãos e irmãs que estão enfermos, quem sabe até acamados. O Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Pai. E entregamos cada um deles em suas mãos, para que o Senhor cure, liberte, ó Pai, console, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Assentar, irmãos e irmãs. Nós vamos ao nosso primeiro hino desta manhã, Chuvas de Graça. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e amor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor.
chuvas pedimos, Senhor, manda chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia. A oração de Abacuque. Ainda que a terra não seja ensolarada, ainda que aqui eu não tenha morada, ainda que à noite a lua não ilumine e as árvores todas não frutifiquem, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Para sempre eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que ainda a figueira não floresça, ainda que a trombeta não toque seu alarido e a terra inteira seja destruída, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Para sempre eu exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Nosso último hino, antes da pregação da palavra esta manhã. Deus vivo, ó Deus vivo. Há um mistério na igreja, há um silêncio de oração, há um milagre acontecendo no meio da congregação. Eu sinto um anjo passeando com sua espada de poder. É o mensageiro do Senhor que veio para nos proteger. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Há uma alegria em nossas vidas, há um temor no coração, as nossas mãos estão unidas e Deus visita cada irmão. Aleluia! Dos nossos olhos descem lágrimas, porque os sentimos operar. O nosso Deus está aqui, seu santo nome é Jeová. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente seu amor
povo que confia em ti. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente seu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz a todos os irmãos aqui presentes e também quem está participando dessa escola bíblica pela internet e pelo canal Tempo do Fim. Não permita que a comodidade da sua casa tire a sua atenção da palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 14. Fiquemos em pé. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando o curou e despediu, e disse-lhes: qual de vós, o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou boi, não o tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti, a ele te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos, nem ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar. Mas recompensado serás na ressurreição dos justos. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado.
Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que a acabar? Para que não aconteça, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, estamos agradecidos a Ti pela Tua palavra e por essa oportunidade. Que o Senhor possa vivificar essa Sua palavra em nossos corações. Possamos aprender um pouco mais, tirar lições que possam melhorar o nosso comportamento, a nossa vida prática, de modo que possamos estar mais corretos e mais próximos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. É um capítulo maravilhoso. Esse capítulo 14 registra Jesus na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. A casa desse líder, então, vai se tornar palco para um grande milagre e para profundos ensinamentos do nosso Mestre. Ensinamentos sobre salvação, ensinamentos sobre o preço do discipulado, o preço de ser um discípulo. Nós vamos começar agora de manhã a meditar sobre esses assuntos. Se não concluirmos agora, nós concluiremos na reunião da noite. Primeiro ele começa com uma cura no sábado, uma demonstração da graça de Deus. Nos versículos 1 a 6, Jesus cura um homem hidrópico, que é uma certa doença que causa um inchaço, né? É algo que deixa a transparecer que esse jantar ou esse convite parecia que tinha sido armado, né? Para pegarem Jesus, acusá-lo de quebrar o sábado. Então, em primeiro lugar, no versículo 1, nós temos o convite. O convite que foi feito a Jesus. E aconteceu que, entrando na casa de um dos principais fariseus para comer pão, no dia de sábado. Em segundo lugar, nós vemos ainda nesse versículo
que eles estavam o observando, no versículo 1. Ou seja, é feito o convite e eles estavam observando. Vamos pegá-lo. O ponto principal é que, de uma forma provavelmente premeditada, havia ali um enfermo. Né? De uma maneira premeditada, provavelmente. Porque eles sabiam que onde Jesus ia, ele curava os enfermos. Então ele faz esse convite, provavelmente ele convida também esse enfermo. Esse enfermo não estaria ali se não fosse pelo convite do dono da casa. E agora eles estavam ali para pegá-lo. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai ignorar esse enfermo, porque hoje é sábado, ou se ele vai curá-lo. Porque das duas formas eles teriam argumentos para colocar contra Jesus. Se Jesus não curasse, eles podiam dizer, tá vendo? Que Deus amoroso é esse, né? Viu o enfermo e não curou. Agora, se ele curasse, eles teriam outro argumento. Vai dizer, tá vendo? Ele quebrou o sábado. Agora é interessante que Jesus, sabendo de toda a armadilha, antes de curar, ele faz uma pergunta. Que pergunta foi essa? É lícito curar no dia de sábado? Respondam vocês, né? Entendedores da lei. É lícito? E a Bíblia diz que eles se calaram. Jesus tinha uma maneira de deixar os homens sábios calados, sem ter o que responder. Então ele vai para essa pergunta. Ao concluir a pergunta, então ele toma o homem e o cura. Bom, se vocês não têm a resposta, então eu vou mostrar na prática. E ele mesmo cura. E em sexto lugar, então ele dá um conforto. Ele explica a lei para eles, dizendo assim: qual de vós, que tendo um jumento ou boi e caia no poço, não o retira imediatamente no dia de sábado? Olha que grande lição, né? Não podemos curar no sábado, mas resgatar um jumento ou um boi nós podemos. Então Jesus estava ali mostrando que eles tinham, por suas tradições, invertido os valores. Assim como esse mundo hoje. O mundo hoje tem invertido valores. Eu vi essa semana, esses dias, né? Até a Rebeca depois me falou desse vídeo também. Eles em frente a uma universidade. E a pessoa, olha, estou fazendo um abaixo-assinado aqui para salvar o papagaio não sei da onde, da Amazônia, para que a preservação do papagaio. Você assina? Todo mundo, sim, claro, eu assino. Eu tenho uma outra petição também, junto com essa, que é em favor da vida. Como assim em favor da vida? É contra o aborto. Não, essa eu não assino. A vida de um papagaio valendo mais que a vida de um bebê, de uma criança. Assim está a nossa nação, nosso mundo, porque não é só Brasil, não, o mundo inteiro está assim. Eu falei esses tempos atrás, o diabo veio semeando ideologias já nesse último século, removendo os princípios cristãos, removendo qualquer princípio familiar, e hoje o errado está certo e o certo está errado.
Agora nós, como igreja, continuamos posicionados nos princípios bíblicos da palavra de Deus, custe o que custar. Jesus estava ali dizendo, olha, vocês inverteram os valores com a tradição, porque afinal de contas, se eu posso socorrer um jumento, eu não posso socorrer um ser humano? E novamente, eles não puderam responder coisa alguma. É claro, não há resposta, né? Um confronto. Um confronto que não havia como contra-argumentar. Agora, ele vai seguir falando sobre uma das principais virtudes que o cristão deve ter. Ele vai dando uma lição, porque começa a dar uma lição atrás da outra. A começar pela lei. A começar mostrando que eles estavam tendo uma interpretação errada a respeito da lei. Agora ele vai, porque ele também os estava observando. Enquanto ele era observado pelos fariseus, ele também observava. E ele observava que eles estavam ali numa atitude de soberba naquele jantar. Todos querendo a melhor posição. A melhor posição seria próximo ao anfitrião. Estava organizando o jantar. E Jesus percebeu isso. Que em seu coração eles estavam com soberba. Então ele vem trazer uma lição de humildade. E humildade, nós podemos dizer que é a plataforma do reino de Deus. Porque o cristão, ele é humilde. Agora, irmãos, nós poderíamos fazer uma escola bíblica só com essa palavra humildade, de tão vasto que é esse assunto. Mostrando as definições, o que é e o que não é humildade, que as pessoas confundem muito. Assim como as pessoas confundem sabedoria com inteligência. Sabedoria não é a pessoa ser inteligente, ter grandes currículos. Não é? A humildade não é você ter uma autocomiseração, não é você se autodepreciar. Isso não é humildade. Isso está mais para um complexo de inferioridade, que é totalmente diferente. Vocês conseguem compreender? Porque o humilde, ele sabe quem ele é. Ele tem uma correta percepção daquilo que ele é. E nós aprendemos isso na carta aos Romanos. É ter uma correta percepção de quem você é, do dom que você tem, da sua posição no corpo de Cristo, da relevância que a sua pessoa tem aqui na igreja. Porque o complexo de inferioridade nos leva a pensar assim, eu não sou importante, comigo, sem mim, vai funcionar do mesmo jeito. Mas quando nós entendemos quem nós somos, não é se vai funcionar ou não, você tem uma posição aqui. Você tem, é o seu fronte de batalha. Estou falando aqui no culto, mas no corpo de Cristo, de forma mais ampla, você tem uma posição. E ser humilde não é abrir mão dessa posição. Não é ter um complexo de inferioridade e achar que você é o menor de todos, de todo mundo. Estão entendendo? Mas Jesus vai mostrar aqui a humildade. Não complexo de inferioridade. E são regras que vão valer para o dia a dia de todos nós. Em todo lugar que você for convidado. Você chega, é convidado para um casamento. Ora, você vai sentar lá na frente? Pode ser que aquele lugar seja reservado para alguém que foi um convidado de honra. E aí, o que te convidou, é isso que Jesus está dizendo. Vai chegar e falar, amigo, esse lugar não é para você. Senta lá atrás. Que vergonha, né? Que vexame. Não é muito melhor você chegar naquele lugar e sentar-se atrás e ser convidado para sentar à frente?
É isso que Jesus está ensinando. A necessidade imperativa da humildade. Isso nós vemos nos versículos 7 ao 11. E ele conclui no 11 dizendo: porque qualquer que se exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. A humildade, irmãos, é um tema recorrente no Novo Testamento. Eu separei aqui algumas escrituras para a gente pensar um pouquinho só nesse assunto, para não passar correndo, mas daria para explanar muito mais, né? Vamos a Lucas 18, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 9, nós vamos ter o próprio Senhor Jesus dando outra lição de humildade, quando ele fala daquele pecador, daquele publicano e do fariseu, não é? Ele disse essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, a salvação pelas obras, não é? Eu confio porque eu sou justo, porque eu faço boas coisas, e aí entra o legalismo, aqueles que confiam em ser salvos por causa das obras que estão fazendo. Então, eu tenho que fazer estas boas obras para garantir a minha salvação. E nós já temos aprendido sobre isso. A salvação não é pelas obras, mas pela graça. E confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Lembra lá de Romanos 14, o fraco na fé e o forte na fé? É a mesma coisa. Despreza o outro. 2 homens subiram ao templo a orar. Essa é a parábola. Um era fariseu. Fariseu, mais alta classe religiosa. Extremamente legalista, extremamente focado nas obras. E o outro um publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, este, o pecador. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Ainda na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Na primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois. Eu vou ler o 5. Volta um pouquinho, né? Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba é o contrapeso, é o oposto da humildade. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quem tem que nos exaltar é Deus. Quem tem que nos colocar em uma posição de honra é o Senhor. Compreende isso? Quando eu me exalto a mim mesmo, quando eu começo a querer colocar a mim mesmo em uma posição de honra, então eu estou usando de soberba e não de humildade. Mas nem por isso eu deixo de fazer aquilo pelo qual eu fui chamado a fazer, porque Deus me colocou para fazer aquilo. Compreende? É manter a sua posição. É fazer aquilo que Deus te colocou para fazer. Se a tua posição
é estar aqui assentado, ouvindo a palavra, louvando, adorando a Deus, esse é o seu dever, é o seu posto de dever. Se todos os outros falharem com o dever deles, você mantém o seu. Se todos falharem, você deve manter o seu. Vamos pedir a Deus que nos ensine sobre essa humildade. É uma necessidade imperativa. Imperativa que é obrigatório. Se é que estamos desejando o reino de Deus e sua justiça, como aprendemos essa semana, e eu creio que os irmãos devem ter assistido a programação, nós só temos aqui um culto. 2 cultos, né? Um dia na semana, 2 cultos presenciais. Então nos sobra tempo para acompanhar as programações do restante da semana, não necessariamente ao vivo. Eu sei que muitos trabalham em horários que é difícil, é complicado, mas em outro horário você pode acompanhar e assim também continuar sendo alimentado, né? Dessa forma a gente não precisa ficar repetindo sempre a mesma mensagem em todos os lugares que vai, porque está já aí disponível e a gente vai avançando sempre com um tema novo. Nós falamos sobre isso, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E o segundo ponto aqui é a necessidade imperativa da motivação correta. Eu não me lembro se foi Moody ou foi Spurgeon que ele orava e pedia para Deus cuidar, Deus dar o discernimento a ele, para que ele pudesse discernir a real motivação do seu próprio coração. Qual é o seu motivo? O que o seu coração realmente está almejando? Já pensou nisso? O que realmente você quer? A gente precisa saber. A coisa mais difícil não é a gente julgar os outros. Isso aí é fácil. Você olha assim e já começa a julgar. A mais difícil é você discernir e julgar o motivo do seu coração. Será que eu não estou motivado pelas coisas erradas? Será que eu não estou fazendo isso por um orgulho? Será que eu não estou fazendo isso para querer me sobressair além dos demais? Será que eu não estou fazendo isso por inveja? Por prazer desse mundo? Por isso, eu creio que foi João que fala da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. É João, né, irmão? É João. Essas 3 coisas são perigosíssimas. Irmão Fernando, socorre. Caiu a energia. Nós vamos tentar continuar com a iluminação mais artificial aqui, para não perder a gravação. Então, o apóstolo João, ele falou sobre essas 3 coisas, né? A soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. E nós sabermos identificar a real motivação do nosso coração.
Isso é importante. A necessidade imperativa da motivação correta. Nos versículos 12 a 14. E ele disse também ao que o havia convidado, ao seu anfitrião, né? Quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te tornem a convidar e seja recompensado. Mas tu, quando deres um banquete, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e tu serás abençoado, porque eles não podem te recompensar, pois tu serás recompensado na ressurreição dos justos. O que ele está dizendo? Olha, não busque apenas fazer algo para o outro para ser recompensado, mas faça algo de uma maneira completamente isenta desse desejo de compensação. Ali tem dois disjuntores do lado. Oi? Não, se você baixar ele vai para a bateria. Vamos ver se funciona. Não? Então vai, deixa assim mesmo. Então, irmãos, nós precisamos estar o tempo todo atentos à correta motivação do nosso coração. Essa pergunta nós precisamos fazer. O que eu estou fazendo? É buscando uma recompensa de outro? Será que eu estou preocupado somente com a recompensa que a pessoa pode me dar? Porque se é assim, a motivação está errada. Então, muita atenção. Que a nossa oração seja sempre que Deus nos dê um real discernimento, ou melhor, Deus nos dê o discernimento da real motivação do nosso coração. O que o nosso coração está querendo? Porque para julgar o outro é tão fácil. A gente vem de uma escola terrível. É verdade ou não é? É de ficar cuidando do outro para poder justificar a nossa própria falta de fé. Eu estou fracassando na fé, agora eu fico procurando a falha do outro para que eu possa dizer eu fracassei porque ele fracassou primeiro. Estão entendendo? Ah, mas o outro, deixa o outro para lá. Por que é que nós temos que estar tão preocupados com o outro? E deixando a nossa própria vida, a nossa própria espiritualidade de lado. O buscar a Deus, jejuar, orar, entrar na presença de Deus, você esquece os demais. Experimente a glória de Deus uma vez, e você não vai querer estar preocupado mais com os outros, você vai estar orando por eles, que Deus tenha graça, que Deus possa mover o coração daquele outro que você está vendo que no seu ponto de vista ele está errado. E era muito comum isso, você apontar o dedo na falha do outro, parece que fica torcendo para o outro fracassar e não move uma pena para ajudar o outro a se levantar. Não move uma pena para visitar o irmão, dizer: irmão, como é que você está? Está tudo bem? Mas é fácil
apontar o dedo. E Jesus está dizendo: olha, tenha humildade, cuida com a motivação do seu coração, não faça as coisas só para ser recompensado, porque se nós formos fazer as coisas somente para ser recompensado, nós nos tornamos como as pessoas desse mundo, buscando os próprios interesses. Agora, do versículo 15 ao versículo 24, então, nós vamos encontrar a entrada no reino de Deus, o banquete da salvação, essa parábola, porque quando Jesus começa a contar e falar, e tu serás abençoado porque eles não podem te recompensar, pois tu serás recompensado na ressurreição do justo. De repente, um dos que estavam assentados com ele à mesa disseram: abençoado é o que comer o pão no reino de Deus. Uma boa frase. Vamos dizer, a sua frase estava correta, mas o motivo do seu coração estava errado. Estão entendendo como que é fácil você se perder na motivação do coração? Porque o entendimento dele estava errado. Uma vez que ele ouviu sobre a bem-aventurança na ressurreição dos justos, ele expressa com entusiasmo essa bem-aventurança, essa felicidade daqueles que se assentarão no banquete. Mas esse ânimo todo estava cheio de engano, porque provavelmente no seu coração, na sua mente, ele estava entendendo que ele e aqueles que estavam ali estariam no banquete de Jesus. Por sua própria justiça, eles estariam no banquete celestial. Então agora Jesus vem contar outra parábola para corrigir o seu engano, corrigir, colocar a coisa em ordem e mostrar a respeito dessa festa de salvação. Em primeiro lugar, nos versículos 15 e 16, nós vemos que o banquete da salvação é preparado por Deus. O 16, então, ele diz: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Isso aqui é uma parábola que ele está enfatizando a respeito do reino de Deus. Em segundo lugar, o banquete é oferecido a muitos, no versículo 17. Em terceiro lugar, nos versículos 18 ao 20, o banquete da salvação é rejeitado pelos convidados. Então vamos lá, o 17, ele enviou os seus servos na hora da ceia para dizer aos convidados: vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos em consenso começaram a dar desculpas. O primeiro disse: eu comprei um pedaço de terra, preciso ir vê-lo, peço que me desculpes. O outro disse: eu comprei 5 juntas de boi, vou examiná-las, peço que me desculpe. E o outro diz: me casei, portanto não posso ir. Eu quero que vocês prestem bem atenção, irmãos, porque todas essas desculpas que foram dadas não eram coisas ruins. Vocês prestaram atenção? Nenhum deles falou: eu estou doente, me desculpa, eu não tenho dinheiro para o ônibus, para pagar o transporte, estou passando crise. Não! Todas as desculpas vieram de momentos prósperos na vida. A primeira desculpa é porque ele comprou um pedaço de terra, tinha que ver o terreno lá, uma propriedade que ele comprou. Isso é prosperidade, a coisa estava indo bem, ele comprou mais terra. O outro comprou 5 juntas de boi, 10 bois, né?
Agora eu tenho que colocar, o que significa 5 juntas de bois a mais naquele tempo? Aumento de produtividade. Ele conseguiria lavrar a terra, colher, trabalhar o solo muito mais, com muito mais eficiência do que antes. Então ele estava aumentando sua produtividade, com isso aumentando também sua riqueza. E por isso ele diz: eu preciso testar esses bois. Peço que me desculpe. O outro diz: eu me casei. E pela lei, o recém-casado, ele estava liberado até mesmo das convocações da guerra. Ele estava liberado de toda e qualquer convocação. Era uma bênção. Eu quero que você preste bem atenção. Muitas vezes, bênçãos que nós recebemos de Deus, se você não tomar cuidado, ela pode virar uma pedra de tropeço para o seu caminho. Deus nos dá condição de termos uma casa melhor, um carro melhor, mas de repente o nosso coração começa a ficar preso nisso. Deus nos dá a condição de ter um celular de última geração. Tome cuidado para que esse celular não se torne uma desgraça na sua vida. Um computador melhor, tome cuidado para que esse computador não torne-se uma desgraça na sua vida, roubando o seu tempo, o tempo de você estar na presença de Deus. Eu vejo que é muito difícil passar por um momento de crise, principalmente financeira, né? Mas eu tenho visto ao longo dos meus poucos anos de vida que parece ser muito mais fácil sobreviver espiritualmente numa crise financeira do que numa prosperidade financeira. Parece que a crise nos leva a ajoelhar mais. Dizer: Senhor, hoje eu não tenho nada na despensa. Mas como falamos no culto de Cascavel, ainda que a despensa esteja vazia, ainda que o cartão de crédito esteja estourado, ainda que o carro está quebrado, eu não tenho dinheiro para arrumar, ainda que eu não tenha nada para comer, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque quando a prosperidade vem, então agora eu tenho dinheiro para comer nas melhores churrascarias, agora eu tenho dinheiro para comer, para ir aos melhores lugares. E aí eu me esqueço de quem foi que deu a condição para que eu pudesse ir na melhor churrascaria, para que eu pudesse visitar os melhores lugares. Eu esqueço de agradecer a Deus por ter me colocado onde eu estou. Gente, é muito mais, exige muito mais de nós para sobrevivermos na prosperidade do que para sobreviver na adversidade. Deus tem dado tanto para tantas pessoas, e quanto mais ele é abençoado, mais longe de Deus ele fica. Devia ser o contrário. Devia ser o contrário. Há mais motivo para você agradecer a Deus, há mais motivo para você ser generoso, há mais motivo para você fazer o bem às outras pessoas. Deus tem confiado em você para isso.
Mas a soberba toma conta, a ganância toma conta. Gente, essa é uma realidade. É uma realidade. Bênçãos aqui foram motivos para essas pessoas não estarem na festa das bodas. Isso é coisa séria. Quando a gente... Eu acho que está aqui perto, acho que aqui Lucas 15. Quando as bênçãos dadas por Deus se tornam às vezes um motivo que a pessoa, por não vigiar, faz com que ela esteja fora das bodas. A parábola do semeador. Eu lembro que eu estava meditando, eu li agora um pouco. Lucas aqui, acho que é 8. Lucas 8, quando Jesus fala, ele fala essa parábola em Mateus 13 também. Mas eu vou bater nessa tecla de novo, né, porque estamos falando dentro desse tema. Aqui caiu entre espinhos. Vocês lembram a parábola do semeador? Uma caiu à beira da estrada, outra caiu nas pedras, outra caiu entre espinhos e outra caiu em terra boa. Então eu quero dar um enfoque a 8,14, Lucas 8,14, quando ele diz aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e indo adiante. Porque há aqueles que ouviram e não creram, porque o diabo arrebatou deles a semente, a palavra. A outra classe, que é os que receberam a palavra com alegria, mas quando vieram as tentações, quando vieram as lutas, eles abandonaram a fé. Agora aqui há uma classe que eu digo, são os desviados dentro da igreja. Nunca na história da igreja tivemos tantos desviados tomando a ceia. Porque eles ouvem, eles vão adiante, mas são sufocados pelos cuidados e riquezas, os deleites dessa vida, coisas lícitas, coisas boas, prazerosas, mas sufocam a palavra, e por isso eles não dão fruto com perfeição. É por isso que nós vemos uma igreja neste tempo, e quando eu digo igreja, estou generalizando, uma igreja tão morta espiritualmente, porque estamos sim buscando coisas e mais coisas, entretenimentos e mais entretenimentos, todos eles lícitos, legais, justos, mas que sufocam o desejo pela obra de Deus, sufocam o desejo por ganhar alma, sufocam o amor em nossos corações, e aí nós não produzimos fruto. É o que está acontecendo aqui nessa parábola da ceia das bodas. Eles estão indiretamente, eles estão dizendo: olha, eu fui abençoado por Deus com as coisas dessa vida, por isso eu não posso estar na festa das bodas. Forte, não é? Reflita bem. Reflita bem em sua vida. Adriano, reflita bem em sua vida. Você fala para você mesmo. Reflita bem
como as coisas boas dessa vida têm tirado o seu desejo de estar de joelhos, de buscar a Deus com todas as forças. Voltemos ao Evangelho. Voltemos à profundidade das riquezas de Deus. Comece um passo de cada vez. Você nunca jejuou na vida, e eu creio que ainda há pessoas que, por mais espantoso que possam parecer, há pessoas que ainda nunca jejuaram. Nem um jejum curto, quanto mais um prolongado. Então não adianta, você nunca jejuou, você querer fazer jejum de 40 dias. Você não vai passar mal. Agora, você nunca jejuou? Comece, pule uma refeição, mas faça algo. Busque a presença de Deus. Você nunca pega a Bíblia durante a semana para ler, não adianta você falar, não, agora vou ler o livro inteiro, eu quero ler a Bíblia em 40 dias. Você não vai dar conta, você vai frustrar. Mas comece aos poucos. Você não tem o hábito de orar todo dia? Comece orando um pouquinho cada vez. Mas comece. E vá aumentando, assim como um esportista, quando ele inicia a sua carreira, ele não começa, um maratonista, correndo uma maratona. Ele começa treinando primeiro. Ele começa indo devagar e se esforçando um pouquinho mais cada vez. Até que então, um belo dia, ele está correndo uma maratona. O que não podemos estar completamente estagnados, completamente parados. Nós precisamos avançar. Eu quero concluir essa parte, né? Esse banquete é oferecido a muitos, ele é rejeitado pelos convidados. Em quarto lugar, o banquete da salvação é oferecido para aqueles que são considerados indignos. Então não fica se achando. Se você rejeita, Deus põe outro no seu lugar. Você fica de gracinha com aquela coisa de, se não for eu, não é ninguém. Não. Havia essa expressão aí, né? E se eu tivesse parado, o problema era seu. Quem ia perder a bênção de Deus é você. Se você tivesse parado, talvez até teria fluído muito mais, porque Deus tinha levantado o outro. Se você para, Deus põe outro no seu lugar. Elias chegou a esse ponto. Elias nunca falou em suicídio, mas ele orou: Senhor, acabou para mim. O Senhor pode me recolher. Ele desejou a morte. Deus disse: tudo bem, Elias, eu vou te recolher, mas tem mais umas coisas que eu quero que você faça. Primeiro, o que você está fazendo aqui que eu não te chamei aqui? Volta para tal lugar. Você vai ungir Eliseu como profeta, você vai ungir o fulano lá como rei. Aí depois nós conversamos. É depois disso, então Deus o recolhe. Não sem antes colocar outro no lugar. Quer dizer, Deus não ficou desguarnecido, porque Elias, na expressão bem curitibana, largou os betes, abandonou, desanimou. Deus não vai ficar desfalcado. Agora, ai daquele. Paulo diz: eu prego o Evangelho, eu não faço mais do que a minha obrigação. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Os nobres
Aqueles que eram dignos rejeitaram, então agora vamos fazer o seguinte: chama os que são indignos. Isso está nos versículos 21 ao 23. E em quinto e último lugar, o banquete da salvação fecha as portas aos que fecharam o convite inicial, o coração ao convite inicial. Versículo 24: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Veja que sequência. Primeiro, eles foram chamados, eles rejeitam o chamado. Então Deus chama vários outros que não são dignos. E por último ele diz: agora aqueles primeiros que foram chamados, agora nem que eles se implorem, eles não vão entrar, porque eles rejeitaram a graça. Gente, salvação é coisa séria. Não dá para brincar com isso. Não dá para a gente colocar em risco a nossa herança eterna por prazeres desse mundo, por coisas supérfluas desse mundo. Querido Deus, ajuda-nos a compreender isso, Senhor. Ajuda-nos a colocar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, crendo que o que comer, o que beber, o que vestir, o Senhor já está providenciando e tudo já está no seu devido lugar. Que jamais coloquemos essas coisas em prioridade na nossa vida antes do reino de Deus, mas que coloquemos o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Senhor, que possamos vigiar as reais motivações de nosso coração para não pecar contra Ti. Nós pedimos e Te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa programação vai ser colocada daqui a pouco aí na internet, por conta da nossa queda de energia. E nós agradecemos a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Eu quero lembrar o pedido de oração que nós fizemos hoje pela manhã. A irmã Adelina Moretti Dorta está com vários problemas sérios de saúde. Ela é mãe da irmã Rosa Dorta, ali de Santa Bárbara do Oeste. Se for orar, for jejuar essa semana, lembra dela durante o seu período de oração e jejum. E vamos interceder pela saúde dela. Também a irmã Sueli já está bem melhor, já tem se recuperado bem. E graças ao nosso Deus pela recuperação. Ainda demanda de atenção, né? Problema de hipertensão, às vezes a pressão desce mais. Mas eu creio que Deus está cuidando dela também. Essa semana estaremos fazendo uma visita para ela, levando a ceia ali. Eu creio que Deus está cuidando dos seus. Fiquemos em pé. Senhor, mais uma vez nós agradecemos a Ti por essa manhã maravilhosa, Pai. E agora nós rogamos que o Senhor continue conosco, nos guardando ao longo desse dia, nos livrando de todo mal e perigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo.